Olá, seja bem-vindo ao programa Frente a Frente aqui na sua TV Mogi News, no canal 15 da NET ou no www.tvmoginews.com.br. Hoje, meu entrevistado especial é Márcio Júnior, ele que é editor da revista Expert, publicitário e também escritor. Isso mesmo, ele pegou ali um limão, fez uma limonada numa carreira brilhante aos 40 anos de idade. Vou trazer todos os detalhes para você dessa trajetória, para a gente aprender juntos também sobre psicologia organizacional. Um assunto interessante que hoje o Márcio vai contar pra gente. Prazer te receber, viu? Prazer é meu, Marilei. Conheço o Márcio há muitos anos, né, Márcio? Muitos anos. Muitos anos você fez jornalismo, você fez publicidade e acabou aí no meio da época em que estavam estourando sites de informação, você foi fazer site. Sim. E depois você foi mudando a sua carreira. Conta um pouquinho do começo da carreira de publicitário pra gente. Eu me formei em publicidade e obviamente que você, quando sai da faculdade, você sai naquela pilha, você quer exercer a profissão, você quer ser um criativo, você quer se envolver com os clientes, com os problemas do cliente. E comigo não foi diferente. Fui para prática também, né? Fui trabalhar, fui em grandes agências, adquiri experiência lá em São Paulo. E aí o que acontece? Com o tempo, você começa a ver que o mercado ele vai tendo que enxugar alguns valores. E a primeira coisa que os empresários cortam é investimento em publicidade. E aí eu comecei a perceber um pouco isso, falei assim, bom, de repente não é uma carreira onde eu posso me dedicar 100%. Aí você já começa, bom, então ao invés de eu só trabalhar com criação, acho que eu vou também fazer alguma coisinha por fora. E aí você começa a abrir um pouco essa margem de trabalho. Aí hospeda site, você cria site, você faz consultoria. E eu comecei a ampliar um pouco o leque dentro da área de comunicação. E aí, à medida que você vai tendo esse conhecimento com os problemas dos empresários, eu já começo a vislumbrar novos produtos, né? E comigo também não foi diferente. E vislumbrar novos produtos acabou te levando para um outro mercado, né? O mercado, primeiro, eu quero falar um pouquinho sobre como você chegou nessa revista muito bacana, que é a Expert. Olha que bacana, gente. Vou mostrar aqui para você, de como é que você chegou nesse trabalho, para a gente depois irmos caminhando até o escritor Márcio Júnior. Então como é que foi essa história da revista e pegar esse ramo tão importante da indústria? Antes de eu começar a fazer a revista, eu fui fazer uma pesquisa de mercado para ver quantas revistas existiam direcionadas para a indústria. E eu me surpreendi que não existia nenhuma revista. Isso há quantos anos? Há 2 anos atrás. Quer dizer, super recente. Super recente. E você até hoje não tem. Você tem periódicos que algumas associações, algumas pequenas entidades fazem, mas não se caracteriza como uma mídia direcionada para a indústria. Porque assim, para você criar uma mídia para a indústria, você tem que estar lá dentro. Porque é lá que você vai detectar quais são os problemas que eles têm e quais são as necessidades que eles precisam. Para aí nós, como publicitário e jornalista, ir atrás de profissionais que possam falar com propriedade sobre aquele problema. Então não existia nada nesse recorte. Existiam blogs, muito amadores. A própria Ciesp tinha uma revista que quando eu comecei a Expert, a Ciesp cancelou a deles. Então foi um momento assim bem oportuno. Por que eles cancelaram? Porque o Ciesp, como uma entidade sem fins lucrativos, não pode ter mídia. Porque mídia gera captação de recursos. E como eles são auditados pelo TCU, gera algum problema. Então, obviamente que você não é só simplesmente sentar e fazer uma revista, você tem que ver, você vê toda a parte jurídica, você tem essa parte administrativa, você tem parte contábil, você tem a parte de necessidade, de como é que nós vamos buscar isso, porque as indústrias são muito fechadas, muito resistentes, né, para esse tipo de comunicação, que era um problema de não ter também, que depois você vai perceber que, por que não tem? Porque ninguém quer fazer? Não. Muitas pessoas, de repente, queriam fazer algo, mas por eles serem muito fechados, impossibilitava você colocar qualquer tipo de projeto lá dentro. E você é publisher da Expert? Isso. O que é um publisher? O publisher é assim, ele cuida da parte comercial e ele cuida também da parte editorial, para que não haja conflito. Porque o que acontece? Se você fala de uma empresa, tem alguns determinados produtos que não convém você anunciar ali, né? Então, exemplo, funerária, não tem nada a ver com indústria, né? Uma padaria, Então, assim, determinadas empresas que poderiam ser para uma outra mídia um anunciante,
para uma revista de indústria, você já tem que ter um cuidado. Porque você imagina o dono da empresa, um presidente, recebendo a sua revista e vendo lá uma promoção. Você acha que ele vai sair, né, da cadeira que ele está para ir lá comprar aquilo? Não vai. Então, você tem que ter grandes empresas por trás. Então, você tem que ter hoje concessionárias, você tem que ter grandes empresas que ele tem uma credibilidade maior, porque como você trata direto com donos de empresa, presidentes e CEOs, tem todo um processo. Então, por isso que eu te falei, não é simplesmente você sentar e fazer uma revista e colocar no mercado. Você limita muito a sua parte comercial. E essa parte comercial, ela tem que ser exclusivamente voltada para a necessidade da indústria. E você começou pelo Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, na região de Mogi? Quando eu montei esse projeto, eu falei assim, como é que eu vou montar uma revista corporativa voltada para a indústria se eu não tenho uma entidade, que é o CIESP, junto comigo? Então eu fui lá e apresentei esse projeto. E aí o que acontece? Quando você chega numa entidade, você tem lá uma mesa com 300 projetos. Um monte de proposta, né? Bonita, né? Exatamente. E todo dia chega gente lá para resolver todos os problemas que tem na vida. Todo mundo resolve tudo, né? Aí o que acontece? Isso já começa a causar um ceticismo. Eu falei assim, bom, eu não posso deixar o meu projeto aqui em cima daqueles outros tantos. Que vão engavetar e não estão nem assim. Vão engavetar, não por conta assim, de desmerecimento, mas por questão de falar assim, Márcio, é muita coisa para nós avaliarmos. E nós não somos uma empresa para ficar avaliando o projeto. Nosso foco é a indústria. Eu falei assim, então vamos fazer melhor? Posso lançar a revista e vocês me acompanham paralelamente? Então o que eu fiz? Eu lancei a revista. Todo o conteúdo editorial, o CIESP me coordenava. Então, o que tinha que ter e o que não tinha que ter. Como que eu tinha que falar e o que eu não deveria falar ou como falar. E o que pode ter, o que não pode ter, o que deve falar, o que não deve falar numa indústria? Hoje tem assuntos que são assuntos delicados. Se você quer entrar... Quando você começa a falar de poluição, quando você começa a falar de energia, quando você começa a falar de conflitos. Então, assim, quando você fala que vai fazer uma revista... Você imagina que o empresário ele já é fechado, por natureza. E quando você fala que é um jornalista, ele já acha que você está indo lá para procurar assunto, né? Então... arranjar problema também. Exatamente. Né? E não era a nossa proposta. A nossa proposta era o contrário. É mostrar a indústria. Exatamente. Então, assim, se porventura você poluiu o rio, nós somos uma mídia que nós vamos lá para falar, para te dar a oportunidade de você se explicar por que aquilo aconteceu, para servir de exemplo para os outros, para que não façam aquilo. Então, a nossa postura é diferente. Não de meter o pau. Exatamente. Só que para você convencer o empresário que nós não temos essa postura, foi quase 1 ano e meio. Entendi. Né? Então, essa foi a maior dificuldade. Então, assim, nós não vamos tratar de assuntos polêmicos. Pelo contrário, o nosso foco aqui é enaltecer. Porque você acredita que aqui na região, hoje, você tem 1.700 indústrias. Se você escolher uma aleatória e perguntar assim, você compra sua matéria-prima onde? Ah, eu trago de outro estado e algumas eu trago de outro país. Mas você já pesquisou se existe alguma empresa aqui na região que fabrica isso para você comprar? Não. Aí você começa a perceber que dentro do associativismo, não se conhecem. Uma empresa não conhece a outra. Isso eu já percebi. Né? Já. E aí eu falei assim, como é que pode um grupo de empresários que não se conhecem? E o grupo de empresários que não se conhecem. E, por exemplo, né, eu posso falar disso porque eu estou há 20 anos na Rádio Metropolitana. Muitas indústrias e muitos produtos eu não sei que são feitos em Mogi. Então. Que são feitos em Suzano, em Poá, Itaquá. Você a gente não sabe. Muita gente não sabe disso. Então, você se surpreende. E como é que fica essa comunicação, né? Você hoje faz essa comunicação dentro da Expert, isso, né? Que é uma revista da indústria. Isso. Como ela só chega na indústria? Só para a indústria. Só na indústria? Só na indústria. E como é que você enxerga, você como jornalista e publicitário, a linguagem da indústria para com a população? Você já tentou pensar nisso melhor? Sim. De mostrar essa indústria? Sim. Quando nós montamos o projeto da revista, nós levamos em consideração 2 coisas. Primeiro, não subestimar a inteligência de quem vai ler. Então, imagina que o presidente vai ler, mas se isso cai lá no chão da fábrica e o funcionário lá, o último da hierarquia, ele tem acesso a isso. Nós criamos uma comunicação que os 2 entendem o que está sendo dito. Tá? Essa é a nossa primeira preocupação. E segundo, valorizar o tempo de quem lê.
né? Então, quando eu procuro trazer algum tipo de informação, é alguma coisa muito rápida, muito sucinta, e hoje você tem ferramentas que vamos falar assim, internet, rádio, para levar mais informação. Então, o que nós fazemos hoje, como empresário, ele tem muito pouco tempo, então eu não me aprofundo muito nos assuntos. Tá. Então, pelo fato de eu não me aprofundar muito nos assuntos, ela não é uma revista muito técnica. Então, qualquer público pode ler. Tanto é que algumas bancas aqui da região pedem para que nós deixemos algumas revistas lá. E eu deixo. Esse público que lê não é o público de indústria, mas ele se identifica pelo fato de nós levarmos lá o corporativismo. E hoje você, dono de casa, ou dona de um lar, ou dona de um pequeno negócio, quando você leva esse tipo de comunicação, como você administrar uma grande empresa, a postura que você tem que ter, a conduta que você tem que ter, serve para um lar. Porque administrar uma empresa, administrar um lar é a mesma coisa. Você tem finanças, você tem lá o seu salário e dentro de um lar você também tem que comprar, você tem que vender. Então, como é que você administra tudo isso? Então, nós trazemos muito isso. Outra coisa, sustentabilidade. Quando você fala de salvar o planeta, de não poluir, aonde começa? Começa em casa. Dentro de casa. Então, nós temos essa preocupação também. Além de, como ela é focada para a indústria, mas nós sempre partimos do princípio, mas e se esse empresário leva para casa, a mulher quer ler, o filho quer ler, o tio quer ler? Então, todos entendem. Então, mas aí eu vou fazer uma crítica, como jornalista de uma emissora de rádio. Tá? Muito difícil levar um CEO na emissora de rádio. Um presidente de uma empresa, um diretor da companhia Suzano, né? O novo CEO da Ponce, por exemplo, que depois que o Cláudio Costa saiu, a gente não sabe mais. Sim. Quem é agora o novo manda-chuva da Valtra, que depois que o Marcelo saiu, a gente não sabe mais quem é. Parece que as empresas... Suzano trocou o presidente. Exatamente, né? Suzano já mudou o presidente, né? Como é que funciona? Por que eles têm tanto medo de ir numa emissora de rádio, de vir à TV Mogi News, por exemplo? Por que eles se fecham tanto? Na verdade, Marilê, assim, nós conversamos com muitos deles. Eles têm aquelas questões assim, os nossos assuntos são muito assuntos delicados. Quando você pega um CEO, né, como você citou, os assuntos que ele lida durante o dia ali são assuntos muito delicados. Então, na cabeça deles, o ouvinte final, muita coisa do que ele tem para falar não vai agregar muito valor. Porque ele tem que transformar isso, que é o que nós fazemos. Então, de repente, ele até quer falar algo, mas o como eles não sabem. E aquilo que eu te falei, eles são extremamente reservados. O que é ser reservado? Quando você abre para uma mídia, o que acontece com as outras concorrentes que viram, poxa, o presidente foi lá, já começam a ligar para ele também. Então, acaba perdendo um pouco o foco do negócio. Mas como é que eu vou saber, por exemplo, que o absorvente que eu uso é feito na Kimberly? Que a fralda que eu ponho na minha filha é feita em Mogi das Cruzes, por exemplo, né? É difícil você ter esse acesso, né? De entender o que se faz na região. Sim. Até para valorizarmos a empresa que está aqui, pagando imposto aqui na região. Sim, sim. Porque aquilo que eu te falei, como eles são muito reservados. E eu vejo um exemplo típico mesmo. Quando eu coloco um presidente aí na revista, com exemplo, eu entrevistei o presidente da Mitutoyo, e ele não fala português. Tá, o que a Mitutoyo faz? Equipamentos de medição, paquímetros, micrômetros. Tá. Quando ele saiu na revista... População? Exato. Quando ele saiu na revista, várias mídias foram lá atrás dele para fazer entrevista com ele. Só que o foco da nossa revista é levar informação, eu não vendo propaganda. E as outras mídias que vão lá, vão com cunho comercial. Então eles fecham as portas por conta disso. Entendi. Entendeu? Então o cunho comercial também acaba, eles não sabendo nem como lidar com isso. Porque você vai criar uma situação e a gente fala assim que o empresário ele não administra problema. E uma coisa é você ir na GM porque vende carro. Sim. A outra é você falar, vende paquímetro? Sim. Eu vou vender para quem? Sim, mas se é um produto intermediário. Exatamente, mas ali, quando nós entrevistamos ele, como ele é um presidente multidisciplinar, anda o mundo todo, então a experiência que ele tem como empresário, que é o que me interessa, que é o que eu puxo para a revista. Porque o que acontece hoje? Hoje, 80% dos associados do CIESP são empresas pequenas e médias. Aí... Quando eu trago um cara grande desse e fala que todos os problemas que vocês estão passando, nós passamos e nós lidamos vou te ensinar o caminho das pedras. Exatamente. Já muda o foco. Então esse é o nosso foco. Então eles abrem. Agora, as outras mídias que vão lá não tem foco e tem
a questão Entendi. comercial por trás, que nós não temos, nós não cobramos isso. Exatamente. Então, vários presidentes que você vê aí nunca vão dar saíram entrevista. e nunca vão sair. Depois do intervalo comercial, a gente vai sair da indústria. Nós vamos para a psicologia organizacional. O que será isso? O Márcio Júnior vai contar para a gente. Depois do intervalo. Estamos apresentando Frente a Frente. Voltamos a apresentar Frente a Frente. Voltamos com o programa Frente a Frente, com o convidado especial Márcio Júnior, que escreveu esse livro, que ele fala em psicologia organizacional. Aliás, ele faz uma pergunta. Você está vivendo a vida que você merece ou a vida que você quer ter? Ou não? Que pergunta é essa, Márcio, que você faz? Conta para mim um pouquinho desse livro que fala em psicologia organizacional, que é um assunto muito novo. E você falar de um dia maravilhoso. Que dia maravilhoso que é esse? Conta para mim. O livro, ele se chama Um Dia Maravilhoso porque você tem dicas de meia e meia hora. Então você começa o livro no capítulo das 4h30 e você vai até a meia-noite. Então a cada meia hora... 4h30 da manhã? 4h30 da manhã. Para mim tá ótimo, porque eu tô já durinha, já também. acordada. E é a hora que você fala, se planeja para o seu dia. Então você tem ali dicas que vão das 4h30 até a meia-noite. O mais importante desse livro é você se conhecer. Então nesse livro, em momento algum, eu tive a pretensão de falar o que você tem que fazer. Na verdade, o que eu faço é tirar o que existe de melhor de dentro de você, fazendo perguntas. Então o livro ele é todo pautado em perguntas. E eu faço perguntas que te deixam... A primeira é essa, você está vivendo a vida que você merece e não a vida que você quer ter? Essa é a primeira pergunta que está aqui? É uma das primeiras. O ideal seria você começar a se conhecer um pouco, que o livro ele parte daquele princípio. Você sabe quem é você? Você sabe por que você está nesse mundo? Você sabe por que você tem os talentos que você tem? E desses talentos que você tem, o que você usa? E você começa a se perguntar. Ou você vai se autoanalisar. Porque você veio para ser mais um nesse planeta. Se você veio para ser mais um, né, infelizmente você não vai ter nada do que você merece. Porque você merece ser muito mais e ser muito melhor do que você é hoje. Só que o que acontece? A rotina do dia a dia, que é o maior vilão da história. Então, dentro desse livro, eu tento tirar você de dentro dessa rotina. E quando você vai, né, conversar com alguma pessoa, a primeira coisa que eu pergunto para as pessoas é: você tem um sonho? Qual é o seu sonho? E muitas pessoas não se lembram mais dos sonhos que tinha. E nem sabe o que é mais sonhar. Nem sabe. Porque em torno automático, não é que você fala? Em torno automático. Acorda, toma um banho, toma um café, vai trabalhar, vai para casa. Aquele trabalho acorda, chato, né? Aquela rotina. E aí o que acontece? Você passa a viver uma vida mecânica. Chata. E aí eu tenho que tirar você disso. E eu só consigo tirar você dessa rotina impactando. Quando você questiona. Exatamente. Te falando, olha, tudo bem, você já tem a vida que você merece. Vamos falar assim. Mas o que você está fazendo pelos seus filhos? O que você está fazendo pelo próximo? Não acaba. Não é que E como é que eu sei se eu estou tendo a vida que eu mereço? Me conta. Você pelo seu semblante, é claro que tem a vida que você merece. As pessoas que vivem a vida que merecem são pessoas felizes, são pessoas proativas, são pessoas dinâmicas. Bem resolvidas, como são diz um pessoas amigo bem meu, resolvidas, né? Sabem o que quer. Você percebe nitidamente essas pessoas que vivem a vida que ela merece, sabe? Porque trabalharam em prol do que elas sabiam, o que ela queria. Porque o mais importante nesse mundo não é fazer, é perguntar para você por que eu estou fazendo isso. Você quer ter uma vida mecânica? Não tem problema. Só que eu te pergunto, por que você faz isso? Por que você desperdiça o maior bem que você tem, que é o seu tempo, em troca de dinheiro, e você tem o dinheiro e você não usufrui? Porque tem pessoas que o problema não é o dinheiro. Ela tem dinheiro e não vive a vida que merece. Vive escrava do dinheiro. Então você viver escrava do dinheiro ou do tempo é o mesmo problema. Como é que faz para não cair nessa mesmice? Ou se está nessa mesmice e falar, puxa, eu preciso reagir. Estou assistindo agora o Márcio Júnior no Frente a Frente, com a Marilei, e eu estou vendo que eu estou nessa vida chata. A gente aproveitar que é final de um ano, vai começar outro. Isso. Não é o momento também de virar? O momento hoje, a primeira coisa é você falar para você assim, quais são os seus sonhos, tá? Quando você descobrir quais são os seus sonhos, que você já esqueceu, você vai se perguntar quais são as habilidades, as técnicas e as pessoas que vão me ajudar a conquistar esse sonho.
Porque às vezes eu tenho um sonho que eu sozinho não vou conseguir conquistar. Mas eu preciso saber quem vão ser as pessoas que vão me ajudar. Quanto eu vou dispor de tempo, de dinheiro, de recurso para conquistar isso? Quando você cai nessa teia do raciocinar, você já saiu da rotina. É muito rápido. E o mais importante, quando você deseja almejar algo, que a maioria das pessoas não consegue, que chega no final do ano agora e fala, o ano que vem eu quero ter meu carro próprio. E só fala isso. O seu cérebro, ele não entende. A psicologia, quando você fala isso para o seu cérebro, ele não entende. Se você não chegar para você e falar assim, eu quero um carro, porque esse carro vai me facilitar a vida, porque esse carro vai me dar comodidade, porque esse carro vai me trazer segurança, porque esse carro vai levar eu e a minha família para lugares onde eu nunca fui. Aí o seu cérebro começa, opa... Isso é importante mesmo. Opa... Esse carro é importante. Exatamente. Aí o cérebro já começa, peraí... Ser acionado, né? Exatamente, mudou o negócio. E aí o mais importante de tudo, que é que as pessoas não chegam nessa terceira fase. O que eu tenho que fazer para eu ter isso? Qual o caminho? Fazer a extra, ganhar dinheiro em outras abrir vias, outro negócio. Abrir outro negócio. Então você viu que não é simplesmente desejar. Você tem que falar para você mesmo por que você quer aquilo e quanto você vai dispor de tempo, de recurso naquilo. E o mais importante, quem vão ser as pessoas que vão te ajudar. Porque é incrível quando você fala o sonho que você tem, as pessoas parece que do lado criam uma energia e quer te ajudar. Porque algumas já falam, eu não tenho mais o meu sonho, já estou naquela, então eu vou ajudar as pessoas. Porque assim, é muito mais fácil eu ajudar o outro do que fazer por mim. Né? Eu até polemizo quando eu falo assim, como é que você vai salvar o planeta? Que as pessoas falam assim, Márcio, você precisa salvar o planeta. Eu falo assim, se eu não salvar a mim primeiro, eu não vou salvar o planeta nenhum. Se você não fizer por você, Marilei, se o telespectador não fizer por ele, ele não vai fazer por ninguém. Não faz. Essa é a chamada política organizacional? É isso que é o fio da meada? Por que você está se especializando nisso? De jornalista publicitário à psicologia organizacional. Como que isso funciona no dia a dia das pessoas? Porque eu sei que o seu livro acabou virando meio que um curso, é isso? Sim, porque hoje é aquilo que eu te falei. Como eu estou inserido dentro da indústria, os maiores problemas dentro de uma indústria são de ordens de relacionamento, são de ordem pessoas. Então a pessoa não sabe o porquê faz aquilo que faz, não entende como é que é trabalhar em equipe, como é que é ajudar a outra pessoa, não entendem, fazem, mas não entendem. E eu comecei a avaliar isso, a analisar isso. Eu falei assim, bom, eu acho que isso aí não vai dar um artigo. Só que a hora que você começa a escrever e começa a ter feedback dos empresários, vem muita informação. E aí nasceu o livro. Tamanha era as problemáticas, né? Porque você vê, hoje se você for sentar para escrever um livro sobre os problemas do dia a dia, você faz aí 5 livros tranquilo. Tamanho é os problemas que existem aí fora. É que a hora que você começa a pôr no papel, que você se surpreende, como eu me surpreendi. Que eu achava assim, falei, bom, mas todo mundo está lá, trabalha feliz, tem seu salário. Não, as pessoas estão infelizes. As pessoas trabalham infelizes. E quando o empresário chega lá e fala que tem que produzir mais, que tem que fazer mais, como é que você pede para uma pessoa fazer mais se está infeliz? Então eu comecei a trabalhar um pouco em cima disso. Aí você tem que se aprofundar em psicologia. Aí eu fui, me aprofundei, fiz psicologia organizacional, agora estou fazendo relações humanas. E aí você começa a identificar essas pessoas e o porquê elas se comportam daquele jeito. E por que ela reage daquele jeito? E aí você começa a levar para a indústria respostas para aquilo. Então hoje, se você pega uma empresa que tem problemas de conflito, e às vezes é uma coisa muito simples de resolver, do ponto de vista quando você acaba estudando e tendo a experiência de mercado, e eu resolvo muitos problemas dentro da indústria, rápido. Só que o empresário, como ele está inserido no problema e não identifica que é o psicológico da pessoa, que às vezes é um abraço. Sabe, uma pessoa que fala assim, eu trabalho aqui há 10 anos, Márcio. Eu nunca recebi um abraço de um amigo e muito menos do presidente. Ele não está preocupado, não está falando de dinheiro, hein? Ele está falando de reconhecimento. Está falando de reconhecimento. De amizade até. Um abraço. Sabe o que é um abraço? Um abraço é coisa simples. Então, a hora que você começa a conversar com as pessoas, você vê que o que elas exigem é mínimo. É um respeito, sabe? É um reconhecimento, é um abraço, é um elogio. Porque hoje, se você for agora, né, parar um pouco para pensar, quantos elogios você deu hoje para alguém? Né?
Quantos obrigado você falou hoje, mas assim, obrigado, valeu. Então, quando você faz isso e a outra pessoa recebe, às vezes era tudo que ela queria, era aquilo, sabe? Um abraço, um legal, puxa vida, olha... E você sente isso quando você vai fazer um curso dentro de uma empresa? Você sente muito isso? Sente que as pessoas estão extremamente infelizes. E quando você começa a falar que vamos fazer dinâmica do abraço, mas não aquela coisa simplesmente do abraço, de um bater nas costas do outro, não, de falar assim, olha, fala para a pessoa, explica que você tem um sonho, por que você quer esse sonho e como ela pode te ajudar, e finaliza com um abraço. Nossa. Isso aí mata a pau. Nossa. E aí o empresário fala assim, meu problema é um abraço? Mas é muito mais complexo, né? É. Porque às vezes a pessoa está ali dando realmente o seu tempo para receber o dinheiro no final do mês, mas ela não está sendo reconhecida, ela não está fazendo com amor. Não. Ela meio que faz aquilo por fazer, porque ela precisa do dinheiro. Faz. Né? E às vezes o que acontece? A pessoa sai de dentro da empresa, não recebeu um abraço, não recebeu um elogio e vai para casa. Aí tem aquela esposa que ama muito ele, mas que há muito tempo também já não fala mais. Que há muito tempo não o elogia mais, e aí a pessoa vai se frustrando, ela vai se fechando. Então o que você vê hoje são pessoas extremamente fechadas. Mesmice, né? Extremamente fechadas, que fazem coisas porque eu tenho que fazer. E o trabalho reflete na família, que já não conversa com os filhos direito, né? Que não brinca com seus filhos, não conversa com a mulher. Casal conversa por semana com a mulher meia hora. O marido e a mulher, e olha lá, segundo as pesquisas, exatamente, né? Então, e aí? Como é que fica o diálogo dentro de casa também? Então, você tem esse cenário. E aí foi em cima disso tudo que eu decidi falar assim, por que não termos um dia maravilhoso? Se as coisas que eu faço para mim, para as pessoas que estão ao meu redor, funciona, dá certo, e eu gero coisas boas, por que não colocar num livro e levar para as pessoas terem um dia maravilhoso? Então, quando você fala de um dia maravilhoso, às vezes você fala assim, nossa, mas eu vou ter que ler um livro de 160 páginas para descobrir que é um abraço, que é um reconhecimento. Infelizmente, algumas pequenas coisas que você deixou de fazer são importantes. Não são só essas, existem outras, mas começa falando isso para o seu amigo. Sabe, elogia ele, agradeça por ele ter existido. Então, em cada empresa que você está lá dando esse curso, desse dia maravilhoso, que começa dentro de casa, passa pelo trabalho e volta para casa, você detecta esses problemas e conversa com o dono da empresa, o diretor da empresa. E aí, como é que você faz para fazer esse feedback retornar pro funcionário? Como é que você faz para a empresa olhar melhor onde está errando? Hoje, Marilei, graças a Deus, o empresário, ele já sabe disso, tá? Ele vê porque é nítido. É como eu te falei no comecinho, quando a pessoa vive a vida que merece, está estampado no rosto dela. Então você consegue detectar. Você imagina um empresário entrar numa empresa com 300, 400, 500 funcionários e não vê pessoas. Você vê lá gente. Um monte de gente ali, sem fisionomia, sem expressão. Eu acho que para o funcionário é frustrante, mas para o empresário é mais ainda. Porque ele já chegou num ponto hoje que ele não consegue exigir mais nada, porque ele sabe que o que você pode fazer a mais é de cunho psicológico, pessoal, não é técnico. O técnico ele já deu. Então ele não pode exigir mais do que aquilo que ele deu, que é o técnico. Então onde você exige mais agora, que é onde as pessoas têm problema? No emocional. Então a maioria dos empresários já detectou isso. Então, assim, existem profissionais que vão lá e já começam a trabalhar isso. E é nítido. É muito gostoso quando você entra numa empresa que está todo mundo triste, infeliz, insatisfeito, e você começa a trabalhar, é nítido. Você não precisa fazer pesquisa para perguntar se, pessoal, vocês estão melhores? É nítido. E o empresário vê isso. E você começa a ver que quando a pessoa descobre o que ela quer fazer, por que ela quer fazer e o que ela tem que fazer, ela trabalha mais, ela produz mais. Porque ela está desmotivada, né? E indiretamente o empresário reflete nele, porque, opa, peraí, está todo mundo trabalhando mais, está fazendo mais, então sim, reflete, é muito rápido isso. Então quando eu entro numa empresa, eu falo para o empresário, você vai ver a diferença, e é nítido. Você descobrir lá funcionários que estão trabalhando juntos, que moram no mesmo bairro e não sabiam. Você chega até nesse ponto. Que poderiam vir juntos, que poderiam ficar final de semana juntos, que poderiam confraternizar com a família, com as famílias, ter um relacionamento melhor e não tem porque não conversa. Muitas vezes não tem um amigo porque não sabe quem é. Falar, as pessoas falam, as pessoas gostam de falar, mas se comunicar
é diferente. Então, nós ensinamos eles a se comunicarem, não simplesmente a falar. Se comuniquem, fale o que você quer, por que você quer, como que você quer, porque as pessoas que estão ali vão te ajudar. Você convive com elas a maior parte do seu dia. Isso acaba sendo o importante até para você ser feliz em todos os momentos. E até nos momentos mais difíceis que você passa. Numa crise na empresa, né, uma crise no casamento e em outros pontos mais. E um amigo seu ali que poderia estar te ajudando, você não deu a oportunidade. Tá, então, Márcio Júnior trazendo alguns detalhes de como você pode melhorar a sua vida para ter a vida que você realmente merece. Depois do intervalinho eu quero falar, além do nosso jogo rápido, sobre como é difícil relacionamentos. Relacionamentos dentro da empresa, fora da empresa. E quando que está na hora de eu virar o jogo e mudar de empresa também? Quando que eu tenho que resolver isso? Depois do intervalo comercial, não saia daí. Estamos apresentando Frente a Frente. Voltamos a apresentar Frente a Frente. Voltamos com o Márcio Júnior aqui no Frente a Frente. E eu quero falar um pouquinho de como é que faz para a gente ter certeza de que eu estou no caminho, não estou no caminho, estou na empresa certa, não estou. Aliás, tem um capítulo no livro do Márcio que fala que todo dia devia ser dia 31 de dezembro. É verdade, é a hora da virada. Por que a gente não se sente assim o ano inteiro, fazendo inclusive aquelas listas do que eu vou fazer para o ano que vem? Não é verdade, Márcio? Sim. Conta para mim, como é que a gente faz essa pegada de falar, eu estou no momento certo, estou no caminho certo, tenho que sair da empresa, vamos renovar a vida, estamos aí, final de ano, começo do outro, como é que eu faço? Todos os objetivos que você tem, você não precisa esperar o ano inteiro para você chegar no final do ano e se prometer para o próximo que você vai fazer. Então você é livre para você agir do seu jeito. O seu jeito é sempre o jeito certo que nós falamos. Então se você gera esse sentimento de que todo dia é o dia 31 de dezembro, você se automotiva. Porque você lembra como é aquela energia daquele dia. Da virada. Né? Da virada, de eu vou fazer. Então essa automotivação tem que partir de você. Se você está fazendo alguma coisa que o seu coração fala que é certo, mas o seu cérebro fala que não, ou vice-versa, troca. Não perca tempo. Você tem que fazer algo que a sua cabeça está tranquila e o seu coração está tranquilo. Onde você está em paz, que nós falamos. E hoje o mais importante é assim, você pode fazer tudo o que você quiser, mas agregue isso a um valor. Então assim, eu poderia ter uma revista só para ganhar dinheiro. Mas não, eu optei em ter uma revista para levar comunicação, levar informação e melhorar a vida das pessoas. Então é óbvio que eu ganho dinheiro também, Marilei, quando você pensa desse jeito. Porque se eu fosse fazer só pelo dinheiro, eu não ganharia o tanto que eu ganho quando eu penso na coletividade. Então quando você começa a pensar nas pessoas que estão ao seu redor, o dinheiro vem. É muito engraçado, é mágico isso, mas vem. Por quê? Porque você agregou o seu propósito, mas para todo mundo. Alguém faz festa sozinho? Alguém faz alguma coisa sozinho? Nem chifrudo a gente consegue ser sozinho. Não, precisa de alguém para chifrar a gente. Né? Então, se você não tem pessoas ali junto com você, é um mau sinal. Porque hoje você, quando vai tomar qualquer tipo de decisão, você tem que ter pessoas perto de você. Então, se você for tomar uma decisão na sua vida, pense que as menores, mudam muitos rumos. Tá? São nas pequenas decisões que você muda rumos da sua vida. E você não deve tomá-las sozinho. É bom você ter uma pessoa ali mais experiente. Se você quer abrir uma empresa, pergunta para quem tem. Se você quer fechar uma empresa, pergunta para quem já fechou. Então, é muito fácil se comunicar, falar, conversar. Se você não tem pessoas perto de você, é um mau sinal. Então, é um mau sinal. Na verdade, é viver esse dia todos os dias, esse dia 31. Sim, essa se emoção. Planejar também. Sim, né? se planejar. Que a gente começa a fazer aquela lista, né? Eu vou fazer ginástica, vou emagrecer, aquela história, né? Agora tem que falar o porquê que eu quero e quanto disso. Porquê e quanto disso, por exemplo, né? Aí eu vou procurar um emprego novo. Sim. Ou eu vou abrir um negócio próprio. Sim. Mas eu tenho que saber por quê. Sim. Você quer abrir um negócio, uma casa nova, um carro novo, para quê? Sim. Aí o seu cérebro trabalha junto com você. Porque senão você age sozinho, você não precisa agir sozinho. A maioria das pessoas já passaram por problemas que você vai passar. Então a pessoa inteligente, ela não passa por problemas sozinho. Vai perguntar para quem já passou.
Você não precisa errar, aprenda com os erros dos outros. É muito mais fácil, mais prático. Mais prático, e você não perde dinheiro. Exatamente, porque todo mundo já vivenciou o que você está querendo vivenciar. Sim, e você de repente já até tem muda, experiência, né? E você de repente pode mudar de opinião. Né? Então, se você está insatisfeito com o seu trabalho, é o momento de você perguntar: eu estou insatisfeito com o meu trabalho. Por quê? Não me gera reconhecimento, ou não me gera renda, ou eu já fiz o que eu tinha que fazer, não vou crescer mais. Então, a partir do momento que você começa a se perguntar, as respostas vão vir. Só se lamentar ou só almejar não vai resolver nada. Esse, na verdade, é um caminho para você falar: eu vou ter planejamento do que eu quero para minha vida. Exatamente. Se você acordar hoje e falar assim: eu quero ficar triste, se você não mandar as ferramentas para o seu cérebro, nem isso você consegue fazer. Exatamente. Você tem que ter certinho o que você quer, Por que você quer, o que você precisa fazer. Você vai ficar triste. Agora, eu quero ficar alegre. A mesma coisa. Você precisa saber por que você quer ficar alegre e o que você precisa fazer. Senão, nada acontece. Nem o pior e nem o melhor. E o ser feliz nesse caso é fazer o que você quer, na hora que você quer, e principalmente com as pessoas que você quer estar junto. Esse é o segredo. O livro senão todinho, não adianta. Exatamente. O livro todinho eu permeio em fazer juntos. Faz junto. O empresário, ele está lá sentado na mesa dele sozinho, mas você que pensa. Tem muita gente perto dele levando a informação. E é em cima das informações que ele toma as decisões. E nós, às vezes, no nosso egoísmo, na correria, eu tenho que tomar essa decisão e toma sem pensar, sem ter as informações. E aí a maioria das pessoas quebra a cara. E é por isso que o casamento também não dá certo, né? Porque o homem, às vezes, ou até a mulher também, né? Que a mulher hoje está tão dona do mercado de trabalho, Sim. ela toma as decisões sozinha. Sim. Esquece que tem um cara ou uma mulher do outro lado, né? Não é verdade? E aí começam os conflitos. Você foi abrir um negócio e não falou comigo. Né? Fez um empréstimo e não conversou comigo. Quis investir ou mudar de emprego e não conversou comigo. Isso acaba gerando conflito e acaba o casamento também. Então, você viu que são ações que você faz. Um exemplo, eu comprei uma camiseta e eu não levei a esposa ou a namorada junto. Para aquela pessoa, não foi o fato de você comprar, foi o fato de você não comunicar. Então, gerou um sentimento ruim. Então, se aquilo ali foi o primeiro e outros começam a vir sucessivamente, acaba. Então, não é o fato de comprar sozinho, é a postura que você tem. Então, você pode falar assim: olha, eu vou comprar sozinho, mas você fala: olha, hoje eu quero estar sozinho, eu quero comprar uma camiseta, mas deixa eu escolher. Nas próximas você vai junto. Mas seja claro. Uhum. Aí você consegue ser feliz no casamento, porque ficou claro para todo mundo. Na empresa, no dia a dia. Porque também não adianta só feliz financeiramente e não ter feliz em família. Conheço várias pessoas que são bem-sucedidas e infelizes. E não tem família. E são infelizes. São infelizes. Bacana. Márcio Júnior, aqui no Frente a Frente. Vamos lá para o jogo rápido? O ídolo do Márcio. Meu ídolo é o Bill Gates. Ele é um fantástico. Ele é. Depois que eu li o livro dele, eu passei a admirá-lo mais ainda. E hoje, pela questão de você ver a grande parte da fortuna dele, ele doa. Então você vê que os empresários eles têm já essa questão da coletividade. Não adianta eu estar lá em cima bilionário sozinho. Muito legal. Livro de cabeceira? O meu, porque eu tenho que estar na ponta da língua. Muitos livros de coach, muitos livros de teologia, muito livro de filosofia. Na verdade, eu tenho uma estante na minha cabeceira, né? Um filme? Gladiador. Uma frase marcante, Márcio. Olha, você viver a vida que você merece na vida que você tem, para mim é uma frase que me marcou. E eu chancelei o livro com essa frase. Um exemplo de vida para você? Olha, um exemplo de vida é você fazer as coisas que você gosta. Sabe? Não faça nada que você não se sinta bem. Então, seja um exemplo na sua família, seja exemplo na sua comunidade, seja exemplo na sua sociedade. Faça as coisas por você. Isso vai transparecer para todo mundo. E você, na verdade, tem hobby. O que você faz ali de hobby? Tenho, adoro ler. Sou, acho que, viciado. Se tiver alguma instituição para quem lê muito, eu vou ter que começar a frequentar. E a parte que me sobra, eu fico com os meus filhos, né? Adoro ficar com eles. Bacana. E a cor preferida? Azul. Dia ou noite, Márcio? De dia eu faço o que todo mundo faz, Marilei.
As pessoas que querem se sobressair no mercado têm que trabalhar um pouquinho à noite também. Porque de dia eu faço o que você faz. Eu não sou melhor do que ninguém durante o dia. Eu sou melhor do que você à noite, quando você está dormindo e eu estou trabalhando. E quantas noites você deve ter virado, né? Ainda mais fazendo mestrado, Exatamente, é aí que eu me sobressaio. Porque eu faço tanta coisa, as pessoas não entendem como. Se eu for fazer durante o dia, então o dia eu faço o que você faz. Você faz muito mais, À noite eu faço mais. Tem horas vagas? Quando você tem hora vaga, o que você faz? Meus filhos. Curte os filhos. É. Você tem gêmeos. Tem um casal de gêmeos. A Júlia E o Rian. e o Rian. 6 anos. 6 anos. Facinho, né? É complicado, mas tudo vem em dobro, que eu falo, né? Você ganhar um beijo, um em cada bochecha, é gostoso, 2 abraços. Então, assim, os problemas vêm em dobro, mas também as compensações vêm em dobro. Em dobro. Você é bom em quê? Eu sou bom em administrar meu tempo. Administrar o tempo. Eu administro bem meu tempo. E você é péssimo em quê? Eu sou péssimo em fazer coisas que eu não gosto, ou me colocar em rotina. Se você me der uma empresa para administrar, olha, Márcio, aqui vai ser a sua mesa, aqui vai ser a sua cadeira, eu já falo, não vai dar certo. Eu sou muito dinâmico, eu não trabalho sentado, eu não leio sentado, você acredita? Às vezes eu fico lendo em pé, andando para lá e para cá, mesmo lendo. Então você já imagina, se nem lê eu fico quieto, né? Imagina administrando. Administrando uma empresa. Então, assim, quer dizer, prendeu você, ferrou. Não rende. Não rende. Não rende. Lembrança da infância você tem? Tenho várias lembranças, né, de brincar, daquela liberdade, quando você podia fazer as coisas que você queria fazer, né, e hoje a gente tem limitações. Infelizmente, você vive num mundo que acaba te fechando um pouco, por questão de violência, por questões disso. Então, o que eu sinto muita falta é daquela liberdade, sabe? A liberdade eu sinto muita falta, e eu gostava muito disso. Um esporte? Taekwondo. Você pratica? Pratico. Bacana. E ali que eu extravaso, né, as emoções, a energia, bate, apanha e vamos lá. E vamos embora. O que você mais curte na internet, Márcio? Olha, a internet é a facilidade para tudo, né? Porque hoje você vê, eu assisto filme, eu ouço música, eu estudo, eu converso com os amigos. Eu acho que essa facilidade que ela gerou para nós, né? Então isso eu fico fascinado, porque assim, se eu quiser fazer 200 coisas diferentes, eu consigo fazer ali. Ler, estudar, conversar, brincar, jogar. Faz tudo. Faz tudo, então essa facilidade. Lugar? Olha, um lugar eu adoro praia. Qualquer praia? Qualquer praia. Se me levar para qualquer praia, só aquela brisa, o vento, eu já tá ótimo. Já piro. Um sonho? O meu sonho é ministrar uma palestra nos Estados Unidos do meu livro em inglês. Eu já estou trabalhando por isso. Já está trabalhando? Já estou estudando. Em janeiro eu lanço o livro lá nos Estados Unidos, né, em versão em inglês. Ah, é? Vai chamar como? Wonderful Day. Wonderful Day. Lanço ele lá nos Estados Unidos, Londres e Índia. Então eu estou estudando inglês porque lá vai ser tudo em inglês. A palestra. Quer dizer, o sonho está perto. Já. Aí depois você vai ter que ter outro. Isso. E outro, e outro, e outro. Outros e outros. Porque o sonho se renova. O meu sonho maior é ter esse livro no maior número de idiomas possível, porque é uma ferramenta maravilhosa. Bacana. É uma ferramenta transformadora. Então eu vou brigar por isso, vou lutar por isso, para pôr isso em todos os idiomas. O que você não suporta nos outros? Procrastinação. Nossa senhora, que bonito Procrastinação é deixar para algum dia o que você já deveria estar fazendo. Empurrar com a barriga. É. Sabe aquela Bonita coisa... a palavra, né? Procrastinação. Tudo isso para dizer que é empurrar com a barriga. É, quando eu vejo isso numa pessoa, eu falo assim, por que você não fez o que você já não deveria ter feito? Não deixe para amanhã o que você pode fazer agora. Isso eu acho que é um malefício do universo. Vai empurrando. É, eu não gosto. Deixa para lá. Deixa para depois. Isso eu odeio. Um medo. Você tem medo de quê? Olha, eu não tenho medo da morte, mas tenho medo de morrer. Porque eu tenho tanta coisa para fazer e eu fico maluco, às vezes, falo assim, nossa, será que se fosse a minha última semana, então eu fico mais pirado ainda. Então é melhor né? não pensar. É, então assim, para tudo na minha vida, se eu tenho que fazer uma semana, eu vou tentar fazer em um dia. Rapidinho. É. E uma mania, você tem mania? Tem várias manias. A gente vai chegando aos 40, filho, não tem jeito. É. Eu gosto de colecionar algumas coisinhas, eu gosto de... Tem essa mania de arrumação, né? Então, Eu quero pedir para você deixar uma mensagem aos telespectadores da TV Mogi News ou no nosso site, né, no www.tvmoginews.com.br. O que você quer dizer? Olha, faça a sua vida valer a pena. Para qualquer tipo de ação, para qualquer tipo de profissão, faz valer a pena. Não acorde de manhã para você ter mais um dia.
Não acorde de manhã esperando a sexta-feira. Uma coisa que eu odeio é ver as pessoas acordando na segunda já esperando a sexta-feira, né? Não se motive por isso, não se motive pelos dias da semana. Se comprometa com metas e com resultados. Então, você tem a sua vida toda para fazer isso. Então, faça, seja exemplo. Se você não fizer por você, né, Marília? Se você não quiser fazer por você, faça pela sua família. Se motive por isso. Se você não quiser fazer pela sua família, faça pela sociedade. Tem muita gente precisando. Se você não quiser fazer pela sociedade, faça pelo planeta. Mas faça. Mas faça. Né? Não deixe de fazer. Não deixe, para depois. Onde que eu acho um dia maravilhoso? Um Dia Maravilhoso está em toda a rede Saraiva. Graças a Deus, em qualquer lugar do Brasil, na livraria Saraiva, você consegue adquirir o livro e o audiobook, né? Mais sucesso para você. Obrigado, na sua Marília. carreira. Obrigado. Viu? Prazer te receber aqui Imagina, no programa. O prazer é meu. Obrigada, Márcio. Obrigado a você. Tá aí, então, o Márcio contando um pouquinho da história, dessa psicologia organizacional, separou a pitch, déjà vu, para a gente fechar o programa, que você vai ouvir ao fundo aí. E eu deixo um beijo para você, agradecendo a sua audiência e o seu carinho de estar aqui comigo no Frente a Frente na TV Mogi News. E espero você no próximo programa, tá? Um beijo e até lá.